Meu nome é Carlos Mendes e durante 15 anos trabalhei como avaliador de obras de arte para casas de leilão em São Paulo. Eu pensava que havia visto de tudo: falsificações elaboradas, quadros roubados, peças com histórias macabras. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que encontrei na casa da família Santana, na Vila Madalena, em setembro de 2023. Se você está ouvindo isso, é porque preciso contar essa história antes que seja tarde demais. Antes que o que aconteceu com eles aconteça com você. Tudo começou com uma ligação rotineira na segunda-feira, dia 11 de setembro. A voz do outro lado da linha era de uma mulher mais velha, Dona Conceição Santana, que soava nervosa e apressada. Ela explicou que havia herdado algumas peças de arte do marido falecido e queria uma avaliação para possível venda. Nada demais. Esse tipo de chamada era comum no meu trabalho. Famílias que precisavam liquidar heranças, viúvas reorganizando suas vidas. Agendei a visita para quinta-feira às 14h. A casa ficava numa rua arborizada da Vila Madalena, uma dessas construções dos anos 80 que ainda mantinham um charme clássico. Quando toquei a campainha, uma senhora de uns 60 anos me atendeu. Dona Conceição tinha cabelos grisalhos presos em um coque e usava um vestido azul marinho que parecia caro, mas já mostrava sinais de desgaste. Seus olhos, percebi imediatamente, tinham uma qualidade inquieta, como se ela não dormisse direito há semanas. "O senhor deve ser o avaliador", disse ela, me convidando para entrar. A casa cheirava a lavanda e naftalina, uma combinação que me lembrava da casa da minha avó. "Obrigada por vir tão rapidamente. Bem, preciso resolver essas coisas logo." Enquanto ela me conduzia pela sala de estar, notei que as paredes estavam praticamente vazias. Apenas uma ou duas fotografias permaneciam, deixando marcas retangulares mais claras onde outros quadros, obviamente, haviam ficado pendurados por anos. Era como se a casa estivesse sendo gradualmente esvaziada, peça por peça. "A maioria das obras está no escritório do meu marido", explicou ela, me guiando por um corredor estreito. "Ele era muito particular sobre sua coleção. Nunca deixava ninguém mexer nessas coisas." Sua voz vacilou por um momento. Talvez devesse ter prestado mais atenção. O escritório ficava nos fundos da casa, uma sala ampla com estantes de mogno e uma mesa de trabalho imponente. Mas foi o que estava apoiado contra a parede do fundo que imediatamente chamou minha atenção. Um retrato de família de tamanho considerável, com cerca de 1,20 m de altura por 80 centímetros de largura, em uma moldura dourada ornamentada. A pintura mostrava 4 pessoas: um homem de meia idade com bigode espesso e terno escuro, uma mulher loira de vestido verde esmeralda e 2 crianças, um menino de uns 10 anos e uma menina menor, talvez 6 ou 7. O estilo era realista, quase fotográfico, mas havia algo na execução que me intrigou imediatamente. As pinceladas eram extraordinariamente precisas, e as cores tinham uma vivacidade que parecia quase viva. "Este é um trabalho impressionante", comentei, me aproximando para examinar melhor. "Quando foi pintado?" Dona Conceição hesitou, entrelaçando os dedos nervosamente. Foi encomendado pelo meu marido em 1987, logo depois que nos casamos. Aqueles são meus enteados, Marina e Rafael." Ela apontou para as crianças no quadro. "O artista era um homem estranho, italiano, eu acho. Amadeu, alguma coisa. Ele insistiu em fazer várias sessões, muito mais do que o normal para um retrato." Aproximei-me ainda mais, ajustando meus óculos. Havia algo perturbador nos olhos das figuras pintadas. Eles pareciam seguir você, mas não da maneira típica de retratos bem executados. Era algo mais intenso, como se as pessoas no quadro estivessem tentando se comunicar. "E onde estão Marina e Rafael agora?" perguntei casualmente, fazendo algumas anotações no meu bloco. O silêncio que se seguiu foi pesado. Quando olhei para Dona Conceição, vi que ela havia empalidecido visivelmente. Eles morreram", sussurrou. "Marina em 2003, Rafael no ano passado." Senti um aperto no estômago. "Sinto muito. Não era minha intenção." "Não, tudo bem", ela interrompeu, mas sua voz estava trêmula. "É só que... Bem, é por isso que preciso me livrar dessas coisas. Especialmente deste quadro."
Voltei minha atenção para a pintura, tentando manter o foco profissional. Era realmente uma obra de qualidade excepcional. As sombras eram perfeitas, os detalhes minuciosos. Mas quanto mais eu olhava, mais uma sensação estranha crescia no meu peito. Algo estava errado, mas eu não conseguia identificar exatamente o que. Posso perguntar sobre o artista? Seria útil para a avaliação ter mais informações sobre ele. Dona Conceição balançou a cabeça. Meu marido nunca quis falar muito sobre isso. Só dizia que havia sido uma encomenda especial, muito cara. O homem apareceu na nossa porta um dia, oferecendo seus serviços. Disse que fazia retratos que capturavam a essência verdadeira das famílias. Ela fez aspas com os dedos e pude perceber um leve tremor em suas mãos. Roberto ficou fascinado pela ideia. E você? Participou das sessões? Não, respondeu rapidamente. Eu ainda estava me adaptando à família. Marina e Rafael eram filhos do primeiro casamento de Roberto e, bem, as coisas eram complicadas. O artista disse que seria melhor se fosse apenas eles 4, que a dinâmica ficaria mais pura. Essa palavra, pura, me incomodou de uma forma que não conseguia explicar na hora. Continuei examinando o quadro, tomando notas sobre técnica, estado de conservação, estilo. Do ponto de vista técnico, era impecável. Não havia sinais de deterioração, rachaduras ou desbotamento. Se não soubesse que havia sido pintado em 1987, poderia jurar que era recente. Dona Conceição, disse, me afastando um pouco do quadro. Esta é uma peça genuinamente valiosa. Mesmo sem conseguir identificar o artista imediatamente, posso ver que é trabalho de alguém com talento excepcional. Dependendo da proveniência, poderia valer entre 50 a 100 mil reais. Esperava ver alívio em seu rosto, mas em vez disso, ela pareceu ainda mais angustiada. Não me importo com o dinheiro, murmurou. Só quero que saia da minha casa. Era uma reação estranha, mas eu havia lidado com viúvas em luto antes. Às vezes, objetos carregam memórias pesadas demais para serem suportadas. Continuei minha avaliação, fotografando o quadro de vários ângulos, anotando dimensões e detalhes. Foi quando estava ajustando o flash da minha câmera que notei algo que me fez parar completamente. Na fotografia que acabara de tirar, o rosto da menina no quadro parecia diferente, mais envelhecido, como se tivesse rugas sutis que não estavam lá momentos antes. Olhei rapidamente para o quadro real, depois para a foto no visor da câmera, depois para o quadro novamente. Deve ter sido um efeito da iluminação, pensei. Ou talvez meus olhos estivessem cansados. Está tudo bem? Perguntou Dona Conceição, notando minha hesitação. Sim, só... é uma obra realmente fascinante, respondi, tentando manter a voz firme. Vou precisar fazer algumas pesquisas sobre o artista. Posso levar algumas fotos comigo? Ela assentiu rapidamente, como se quisesse encerrar logo nossa conversa. Tirei mais algumas fotos e terminei minhas anotações. Quando estava guardando meu equipamento, Dona Conceição se aproximou de mim com uma expressão quase suplicante. Senhor Carlos, disse ela em voz baixa, quando encontrar um comprador, poderia ser rápido? Eu realmente não aguento mais ter essa coisa na minha casa. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou por muito tempo antes de responder. Às vezes eu sinto como se eles estivessem me observando. Como se estivessem tentando me dizer alguma coisa. Um calafrio percorreu minha espinha, mas mantive uma expressão profissional. É compreensível. Luto pode nos fazer ver coisas que... Não, ela me interrompeu firmemente. Não é luto, é outra coisa. Algo está errado com aquele quadro, Sr. Carlos. Algo muito errado. Saí da casa do Santana com mais perguntas do que respostas. Durante o trajeto de volta ao meu escritório, não consegui parar de pensar na expressão desesperada de Dona Conceição e na sensação estranha que o quadro havia me causado. Havia algo ali que fugia do normal, mas minha mente racional insistia em buscar explicações lógicas. De volta ao escritório, transferi as fotos do quadro para meu computador e comecei a analisá-las com mais cuidado. Foi aí que a primeira onda real de inquietação me atingiu. Na primeira foto que havia tirado, a família parecia exatamente como no quadro real. Rostos jovens,
expressões serenas. Mas nas fotos subsequentes, havia mudanças sutis, quase imperceptíveis. O pai parecia ter algumas rugas a mais ao redor dos olhos. A mãe tinha uma marca de expressão mais pronunciada entre as sobrancelhas. E as crianças... Deus! As crianças pareciam definitivamente mais velhas. Não dramaticamente, mas o suficiente para ser notável quando comparadas lado a lado. Abri um programa de edição de imagens, aumentei o zoom e comecei a comparar cada foto meticulosamente. A diferença era inegável. Em cada imagem sucessiva, os rostos no quadro pareciam ter envelhecido ligeiramente. Era como se estivesse vendo um filme em câmera lenta do processo de envelhecimento. Minha primeira reação foi assumir que havia algum problema técnico com minha câmera ou com a iluminação. Talvez as sombras estivessem criando uma ilusão de ótica. Mas quanto mais eu analisava, mais claro ficava que não era isso. As mudanças eram consistentes e progressivas. Tentei pesquisar informações sobre o artista. Amadeo e Retrato de Família não me levaram a nada específico. Expandi minha busca para artistas italianos especializados em retratos realistas das décadas de 80 e 90, mas não encontrei nada que correspondesse ao estilo único que havia visto. Naquela noite, em casa, não consegui parar de pensar no quadro. Sonhei com os rostos da família, mas no sonho eles estavam muito mais velhos, quase cadavéricos, me olhando com expressões de súplica e desespero. Acordei em suor frio às 3 da manhã e não consegui mais dormir. No dia seguinte, decidi ligar para Dona Conceição. Precisava de mais informações sobre a história do quadro, sobre as circunstâncias de sua criação, sobre qualquer coisa que pudesse explicar o que eu estava vendo. Dona Conceição? Aqui é Carlos Mendes, o avaliador. Desculpe incomodá-la, mas preciso fazer algumas perguntas adicionais sobre o retrato da família. Houve uma pausa longa do outro lado da linha antes de ela responder, e quando o fez, sua voz soava ainda mais tensa do que no dia anterior. O que o senhor quer saber? Sobre as sessões de pintura. Quantas foram? Quanto tempo duraram? Qualquer detalhe que possa me ajudar a entender melhor a técnica do artista. Outra pausa. Então, quase sussurrando: por que o senhor está perguntando essas coisas? É que, bem, é uma obra muito peculiar. Estou tentando entender melhor o processo de criação para fazer uma avaliação mais precisa. Senhor Carlos, disse ela, e pude ouvir o tremor em sua voz. O senhor notou alguma coisa estranha no quadro? Alguma coisa diferente? Meu coração disparou. O que quer dizer com diferente? Os rostos, eles mudam, não mudam. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Dona Conceição, a senhora pode repetir isso? Eu sabia que não estava imaginando coisas, disse ela, e agora havia uma nota de histeria em sua voz. Marina e Rafael no quadro. Eles estão ficando mais velhos. A cada dia que passa, eles envelhecem um pouco mais. E não é só eles. Roberto também. E Sandra, a primeira esposa dele. Espere, interrompi confuso. Pensei que a senhora havia dito que estava no quadro. Não, eu nunca estive no quadro. É Sandra, a primeira esposa de Roberto. Ela morreu em um acidente de carro em 1985, 2 anos antes do quadro ser pintado. Mas mesmo assim ela está lá. E todos eles estão envelhecendo. Minha mente estava girando. Mas isso é impossível. Quadros não... Eu sei que é impossível, gritou ela. Mas está acontecendo. E eu acho que sei o que vai acontecer quando eles ficarem muito velhos. O que vai acontecer? Eles vão morrer. Marina no quadro começou a parecer doente cerca de 1 mês antes de ela morrer na vida real. Rafael também. Ele estava definhando no quadro muito antes do diagnóstico de câncer. Senti minha boca ficar seca. Dona Conceição, isso que a senhora está dizendo, eu sei como soa, mas é verdade. Aquele quadro, ele não mostra o presente, ele mostra o futuro. E Roberto no quadro está parecendo muito doente agora. Muito doente mesmo. A ligação caiu. Tentei ligar de volta várias vezes, mas ela não atendia. Fiquei o resto do dia tentando processar o que havia ouvido. Era absurdo, obviamente.
Quadros não preveem o futuro. Pinturas não envelhecem magicamente. Mas as fotos no meu computador estavam ali, mostrando mudanças progressivas que eu não conseguia explicar. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Voltei à casa dos Santana. Era quase meia-noite quando estacionei na rua silenciosa da Vila Madalena. A casa estava às escuras, mas eu sabia onde ficava o escritório. Durante minha avaliação, havia notado que a janela dos fundos ficava parcialmente aberta. Se conseguisse dar uma olhada rápida no quadro, talvez pudesse entender melhor o que estava acontecendo. Caminhei pelos fundos da casa, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que os vizinhos poderiam ouvir. A janela do escritório estava entreaberta, exatamente como eu lembrava. Com cuidado, consegui abri-la o suficiente para esgueirar-me para dentro. A sala estava mergulhada na escuridão, mas a luz da lua penetrava parcialmente pelas cortinas, criando sombras fantasmagóricas nas paredes. Liguei a lanterna do meu celular e direcionei-a para onde sabia que o quadro estava apoiado. O que vi me fez cambalear para trás, quase caindo sobre a mesa. O quadro havia mudado drasticamente desde minha visita anterior. As 4 figuras pareciam ter envelhecido décadas em apenas 2 dias. O homem, Roberto, estava visivelmente doente, com a pele amarelada e olhos fundos. A mulher loira tinha rugas profundas e uma expressão de profundo sofrimento. As crianças, que antes pareciam ter 10 e 7 anos, agora pareciam adolescentes, mas adolescentes doentios, com olheiras escuras e pele pálida. Mas o mais aterrorizante era que todos eles estavam olhando diretamente para mim. Não era a impressão comum de retratos que seguem o observador. Era um olhar direto, consciente, desesperado, como se estivessem pedindo ajuda. Aproximei-me com pernas trêmulas, mantendo a luz do celular apontada para o quadro. Foi então que notei algo que me fez o sangue gelar nas veias. No canto inferior direito da pintura, onde antes havia apenas a assinatura do artista, agora havia palavras. Palavras que pareciam ter sido escritas com tinta vermelha escura. Eles sabem que você está aqui. Minha lanterna tremeu na minha mão. Quando voltei a iluminação para os rostos no quadro, todos os 4 estavam sorrindo. Sorrisos terríveis, conhecedores, como se compartilhassem algum segredo macabro. Foi quando ouvi passos no corredor. Apaguei rapidamente a lanterna e me escondi atrás da mesa, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que iria sair do peito. Os passos se aproximavam lentamente, metodicamente. Não eram os passos de Dona Conceição. Eram mais pesados, mais deliberados. A porta do escritório se abriu com um rangido longo e ominoso. "Eu sei que você está aí", disse uma voz masculina profunda. Uma voz que eu nunca havia ouvido antes, mas que de alguma forma me soava familiar. "Você não deveria ter voltado." Através da escuridão, consegui ver uma silhueta se movendo pela sala. Era um homem alto, vestindo o que parecia ser um terno escuro. Ele se dirigiu diretamente para o quadro, como se soubesse exatamente onde estava. "Você não entende o que está vendo, não é?" continuou a voz. "Pensa que é magia, que é sobrenatural. Mas não é nada disso." Tentei me mover silenciosamente procurando uma rota de fuga, mas o homem pareceu sentir meu movimento. "Não adianta se esconder. Eu posso sentir seu cheiro, posso ouvir seu coração batendo, e eles podem ver você." Olhei na direção do quadro e quase gritei. Os 4 rostos haviam se virado para olhar diretamente para onde eu estava escondido, mesmo na escuridão completa. O nome verdadeiro do artista era Amadeu Conte, disse o homem, acendendo uma lamparina antiga que criou sombras dançantes por toda a sala. "E eu sou ele." Quando a luz iluminou seu rosto, senti como se meu cérebro fosse explodir. O homem à minha frente era exatamente igual ao Roberto pintado no quadro. Não uma semelhança, era idêntico, mas havia algo errado com seus olhos. Eles eram completamente negros, sem íris nem pupila visível. "Você quer saber como funciona?" perguntou ele, se aproximando lentamente. "É simples. Eu não pinto o presente, eu pinto a morte." Consegui finalmente encontrar minha voz, mesmo que saísse como um sussurro estrangulado. Você está morto. Roberto morreu." Ele sorriu.
revelando dentes que pareciam ter sido limados em pontas. Roberto Santana morreu 3 dias após o término da pintura, em outubro de 1987. Assim como todos os outros que se sentaram para mim ao longo dos anos. Mas suas essências, suas almas, elas ficam presas no quadro. E eu me alimento delas. Isso é impossível. É impossível, concordou ele. Mas acontece mesmo assim. Veja, cada pincelada que eu dou é infundida com um pouco da minha própria essência sombria. Lentamente, ela substitui a força vital dos retratados. Eles envelhecem no quadro conforme eu absorvo seus anos de vida. E quando chegam ao fim natural de suas vidas aceleradas, eles morrem no mundo real. Olhei para o quadro e percebi que as figuras não estavam mais me observando. Estavam todas olhando para Amadeu com expressões de ódio puro. Eles me odeiam, é claro, disse ele casualmente. Presos entre a vida e a morte, conscientes de seu destino, mas incapazes de fazer qualquer coisa para impedi-lo. É uma existência deliciosa para mim. Por que está me contando isso? Seu sorriso se alargou. Porque você vai ser o próximo. Antes que eu pudesse reagir, ele estendeu a mão em minha direção. Senti uma força invisível me puxando, como se meus pés estivessem grudados no chão, mas meu corpo estivesse sendo arrastado para a frente. Não! Gritei, lutando contra a força sobrenatural. Eu não vou posar para você. Ah, mas você não precisa posar conscientemente, disse ele rindo. A partir do momento em que você viu o quadro pela primeira vez, já começou. Cada foto que tirou, cada momento que passou olhando para a pintura, foi me dando mais acesso à sua essência. Com o horror, percebi que ele estava certo. Senti uma fraqueza crescente em meus membros, como se minha força vital estivesse sendo sugada lentamente. E o melhor, continuou Amadeu, é que ninguém vai acreditar em você. Mesmo que escape esta noite, mesmo que conte para alguém o que viu, eles vão pensar que você enlouqueceu. E enquanto isso, eu continuarei me alimentando de você, pouco a pouco, até que não reste nada. Foi então que ouvi um som que me encheu de esperança desesperada. Sirenes de polícia se aproximando. Amadeu franziu o senho, parecendo contrariado. Alguém deve ter ouvido seus gritos, murmurou. Não importa, haverá outras oportunidades. A força que me prendia subitamente desapareceu e eu caí de joelhos, ofegante. Quando levantei a cabeça, Amadeu havia sumido. Apenas a lamparina continuava acesa, projetando sombras tremulantes pela sala. Olhei para o quadro uma última vez antes de fugir pela janela. As 4 figuras haviam voltado ao normal, ou pelo menos, ao que eu considerava normal agora. Mas no canto inferior direito, onde antes havia a mensagem ameaçadora, agora estava escrito algo novo. Você não pode fugir para sempre. Consegui sair da casa momentos antes da polícia chegar. Dona Conceição deve ter ouvido a comoção e chamado as autoridades. Corri para meu carro e dirigi para casa como um homem possuído, verificando constantemente pelo retrovisor se não estava sendo seguido. Nos dias que se seguiram, tentei voltar à normalidade, mas era impossível. Cada vez que fechava os olhos, via os rostos do quadro me observando. Comecei a evitar espelhos, porque às vezes, só às vezes, parecia que meu próprio reflexo estava um pouco mais velho do que deveria estar. Fiz pesquisas obsessivas sobre Amadeu Conte, mas não consegui encontrar registros confiáveis de sua existência. Havia menções esparsas em fóruns de arte sobre um pintor italiano que supostamente criava retratos proféticos, mas nada substancial. Era como se ele existisse apenas nas sombras, caçando suas próximas vítimas. Uma semana após o incidente, recebi uma ligação de Dona Conceição. Sua voz estava fraca, quase inaudível. Senhor Carlos, sussurrou ela. Roberto morreu ontem. Câncer fulminante. Os médicos disseram que nunca viram algo progredir tão rapidamente. Senti meu estômago despencar. E o quadro? Sumiu. Quando acordei esta manhã não estava mais aqui. Mas, Senhor Carlos... Sim, eu tive um sonho ontem à noite. Sonhei que via o senhor. E no sonho, o senhor estava em um quadro. Um quadro onde estava envelhecendo muito, muito rapidamente. A ligação morreu. Naquela noite, acordei às 3 da manhã com uma sensação estranha.
Caminhei até o banheiro meio dormindo e quando acendi a luz e olhei no espelho, quase desmaiei. Meu reflexo estava visivelmente mais velho. Rugas que não existiam antes marcavam meu rosto. Meu cabelo, que na semana anterior ainda era predominantemente castanho, agora estava quase completamente grisalho. Comecei a rir. Uma risada histérica, desesperada, que ecoou pela casa vazia. Porque finalmente entendi. Eu não precisava estar fisicamente em um quadro para ser afetado por Amadeu. A própria exposição à sua obra havia sido suficiente para criar uma conexão. Ele estava me consumindo à distância, alimentando-se da minha força vital como um parasita invisível. Nos meses que se seguiram, tentei de tudo. Procurei médiums, padres, qualquer pessoa que pudesse me ajudar a quebrar a conexão com Amadeu. Nada funcionou. A cada dia que passava, eu envelhecia mais rapidamente. Meus amigos começaram a comentar sobre minha aparência, perguntando se eu estava doente. Inventei desculpas sobre estresse no trabalho, mas sabia que era questão de tempo até que alguém percebesse que algo muito mais sinistro estava acontecendo. O pior era que eu podia senti-lo às vezes. Amadeu. Como uma presença sombria na periferia da minha consciência, observando, esperando, saboreando minha deterioração lenta. Ocasionalmente, eu captava vislumbres dele em reflexos de vitrines ou espelhos, sempre sorrindo, sempre me observando. Tentei me mudar, pensando que talvez a distância física pudesse quebrar a conexão. Vendi meu apartamento em São Paulo e me mudei para uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Por alguns dias pensei que havia funcionado. O envelhecimento pareceu desacelerar ligeiramente, mas então, na primeira noite de lua cheia, encontrei um envelope escorregado sob minha porta. Dentro havia uma única fotografia, um retrato meu que eu nunca havia posado para. Eu estava sentado em uma cadeira ornamentada, vestindo roupas que nunca usei, com uma expressão serena que não era minha. E no fundo da fotografia, quase imperceptível, estava a assinatura familiar. A. Conti. Minha idade aparente na foto era de aproximadamente 70 anos. Eu tinha 52. Compreendi naquele momento que não havia escapatória. Amadeu não precisava da minha presença física. Ele havia criado uma conexão que transcendia espaço e tempo. O retrato mental que ele fazia de mim continuava evoluindo, consumindo minha força vital não importa onde eu estivesse. Nas semanas seguintes, minha deterioração se acelerou dramaticamente. Meu corpo começou a falhar de maneiras que os médicos não conseguiam explicar. Minha visão ficou turva, minha audição diminuiu e uma tosse persistente se instalou em meus pulmões. Era como se estivesse vivenciando décadas de envelhecimento em questão de meses. Mas a verdadeira revelação veio quando encontrei, escondida no sótão da casa que havia alugado, uma coleção de fotografias antigas. Todas mostravam pessoas em retratos formais e todas tinham a mesma assinatura sinistra no canto inferior direito. Havia datas escritas no verso das fotos. Algumas remontavam ao século XIX. Amadeu havia estado caçando por muito mais tempo do que eu imaginara. Entre as fotografias, encontrei um diário escrito à mão em italiano arcaico. Usando um aplicativo de tradução, consegui decifrar partes do texto. Era o registro pessoal de Amadeu, detalhando sua transformação de artista comum em predador sobrenatural. Ele havia feito um pacto. No século XVIII, desesperado para preservar sua própria juventude, vendeu sua alma a uma entidade que ele descrevia apenas como a Sombra. Em troca da imortalidade, ele se tornou um coletor de essências humanas, obrigado a se alimentar da força vital de outros para manter sua existência eterna. Cada retrato que pintava era uma armadilha espiritual, uma teia invisível que capturava as almas de suas vítimas e as drenou lentamente. As pinturas físicas eram apenas âncoras. A verdadeira magia acontecia no plano espiritual, onde ele criava retratos etéreos que envelheciam em tempo real, sugando a vida de seus modelos até a morte. O diário revelou algo ainda mais perturbador. Amadeu não escolhia suas vítimas aleatoriamente. Ele era atraído por pessoas com auras brilhantes, indivíduos com força vital particularmente intensa. Avaliadores de arte, por nossa constante exposição à beleza e à criatividade, eram especialmente atraentes para ele. Eu não havia sido sua primeira vítima na profissão, nem seria a última.
Com essa revelação, veio uma compreensão terrível, mas clara. Se eu quisesse ter alguma chance de sobreviver, precisaria confrontar Amadeu diretamente. O diário mencionava que a única maneira de quebrar a conexão era destruir o que ele chamava de retrato primário, a primeira imagem espiritual que havia criado de sua vítima. Mas onde encontrá-lo? A resposta veio através de uma fonte inesperada. 2 noites antes do que eu calculava ser minha morte iminente, baseado na taxa de deterioração e nas idades das outras vítimas fotografadas, recebi uma visita. Era Dona Conceição. Ou melhor, era o espírito de Dona Conceição. Ela apareceu em meu quarto às 3 da manhã, uma figura translúcida mas claramente reconhecível. Seus olhos, mesmo na forma espectral, mantinham a mesma angústia que eu lembrava dos nossos encontros. "Ele me pegou", sussurrou ela, sua voz ecoando como se viesse de muito longe. "3 dias depois que você esteve em minha casa. Mas eu não posso descansar sabendo que ele continua fazendo isso com outros." "Onde ele está?" consegui perguntar, minha própria voz já rouca e fraca. "No mesmo lugar onde sempre esteve. O estúdio dele fica embaixo da minha casa. Há uma entrada secreta no porão. Ele usa minha casa como fachada há décadas, aparecendo para as famílias como um artista itinerante, mas sempre retornando para seu covil subterrâneo." Ela me forneceu instruções detalhadas sobre como encontrar a entrada oculta e me avisou sobre as proteções sobrenaturais que Amadeu havia colocado ao redor de seu santuário. "Você terá apenas uma oportunidade", alertou ela. "Ele está mais fraco durante o dia, especialmente ao meio-dia, quando a luz solar está no auge. Mas cuidado, o estúdio está cheio dos retratos de suas vítimas anteriores. Nós estamos todos presos lá, conscientes mas impotentes." Antes de desaparecer, ela me entregou algo que brilhava com uma luz suave, um punhal de prata com símbolos estranhos gravados na lâmina. "Era de meu marido", explicou ela. "Roberto era mais do que parecia. Ele vinha investigando Amadeu há anos, suspeitando que algo estava errado. Esta lâmina foi abençoada por um padre em Roma. É a única coisa que pode ferir um ser como Amadeu." No dia seguinte, que eu sabia que poderia ser meu último, dirigi de volta para São Paulo. Cada movimento era um esforço imenso. Meu corpo, agora aparentando mais de 80 anos, mal conseguia funcionar. Mas a determinação de impedir que outras pessoas passassem pelo que eu estava vivendo me dava forças para continuar. Cheguei à casa da Vila Madalena exatamente ao meio-dia. A propriedade parecia abandonada, com janelas cobertas por tábuas e um jardim completamente tomado por ervas daninhas. Era difícil acreditar que apenas alguns meses antes eu havia estado ali para uma avaliação de rotina. Seguindo as instruções de Dona Conceição, encontrei a entrada secreta no porão. Uma parede falsa que se movia quando pressionada em uma sequência específica. Atrás dela, uma escadaria íngreme descia para as profundezas da terra. O ar no túnel subterrâneo era espesso e carregado de energia elétrica, como antes de uma tempestade. Minhas mãos tremiam enquanto eu descia, o punhal de prata apertado em meu punho. O estúdio de Amadeu era uma caverna ampla, iluminada por velas negras que não pareciam nunca se consumir. As paredes estavam cobertas, do chão ao teto, com centenas de retratos. Alguns eram pinturas tradicionais, outros pareciam ser compostos de sombras solidificadas ou luz congelada. Todos mostravam pessoas em vários estágios de envelhecimento acelerado. E todos me observaram quando entrei. Era uma cacofonia silenciosa de olhares desesperados. Homens, mulheres, crianças, todos presos em suas representações eternas, conscientes de sua situação, mas incapazes de escapar. Pude ver Marina e Rafael Santana entre eles, ainda crianças, mas com olhos que carregavam o peso de décadas de sofrimento. No centro do estúdio, trabalhando em um cavalete, estava Amadeu. Ele havia mudado desde nosso último encontro. Sua forma humana estava se deteriorando, revelando algo mais antigo e muito mais sinistro por baixo. Sua pele tinha uma qualidade oleosa e translúcida, e eu podia ver veias escuras pulsando sob a superfície. Seus olhos completamente negros agora brilhavam com uma luz própria. "Ah, Carlos", disse ele sem se virar, continuando a pintar. Pontual como sempre. Estava justamente terminando seu retrato.
Olhei para a tela e quase vomitei. Era eu, mas uma versão de mim mesmo que parecia ter 100 anos ou mais. A figura na pintura estava claramente morrendo, com pele pergaminhada e olhos sem vida. Era uma profecia visual da minha morte iminente. Por quê? Consegui perguntar. Por que fazer isso com pessoas inocentes? Amadeu finalmente se virou e pude ver que seu rosto estava se dissolvendo parcialmente, como cera derretendo. Inocentes? Riu ele, e o som era como vidro quebrado. Não existem inocentes, Carlos. Apenas predadores e presas. Eu escolhi ser predador há muito tempo. Ele gesticulou para as centenas de retratos ao nosso redor. Todas essas pessoas viveram suas vidas consumindo outros. Animais para comida, plantas para oxigênio, energia fóssil para conveniência. Eu simplesmente escolhi consumir algo mais refinado, o tempo em si. Isso não justifica... Justificar? Interrompeu ele, rindo novamente. Eu não preciso justificar nada. Sou uma força da natureza, Carlos. Como um furacão ou um terremoto. Você não tenta negociar com um tsunami. Foi então que percebi que não havia mais tempo para conversas. Amadeu estava levantando seu pincel para adicionar os toques finais ao meu retrato. Os toques que completariam minha morte. Com o último resquício de força que me restava, investi contra ele com um punhal de prata. A lâmina atravessou seu peito com um som como tecido sendo rasgado. Amadeu gritou. Um som que não era humano, que ecoou pelas paredes da caverna como o lamento de 1000 almas perdidas. Onde o punhal tocou sua carne, sua forma começou a se desintegrar. A prata, abençoada com fé genuína, era efetivamente seu oposto espiritual. Luz branca e pura brotou da ferida, se espalhando por seu corpo como fogo consumindo papel. Impossível! Rugiu ele, tentando arrancar a lâmina. Eu sou eterno! Eu sou... Você é nada, sussurrei, empurrando o punhal mais fundo. Apenas um parasita que finalmente encontrou seu fim. A desintegração se acelerou. A forma de Amadeu se dissolveu em sombras, que por sua vez se evaporaram em luz. Mas conforme ele morria, algo extraordinário aconteceu ao nosso redor. Os retratos na parede começaram a brilhar. Um por um, as figuras presas começaram a se mover dentro de suas molduras, erguendo as mãos em gestos de gratidão antes de simplesmente desaparecerem. Eles estavam sendo libertados. Senti uma mudança em meu próprio corpo. A fraqueza que me consumia há meses começou a recuar. Minhas rugas se suavizaram. Meu cabelo recuperou parte de sua cor original. Minha visão se clareou. Amadeu havia morrido, e com ele todas as conexões parasitárias que havia criado foram quebradas. Mas sua morte não foi silenciosa. Conforme sua essência se dissipava, ele conseguiu pronunciar uma última ameaça. Outros virão, a sombra, tem muitos servos. Então, desapareceu completamente, deixando apenas o punhal de prata caído no chão de pedra e uma caverna cheia de molduras vazias. Subi as escadas trêmulo, mas renovado. Quando emergi no porão da casa do Santana, a luz do sol nunca havia parecido tão bela. Estava livre, vivo e com uma missão. Porque as últimas palavras de Amadeu continuavam ecoando em minha mente. Se a sombra tinha outros servos, outras pessoas como Amadeu espalhadas pelo mundo, então outras famílias inocentes estavam em perigo. Nos meses que se seguiram, dediquei minha vida a pesquisar e documentar casos similares. Criei uma rede discreta de contatos, outros sobreviventes, investigadores do paranormal, pessoas que haviam encontrado evidências de predadores sobrenaturais similares. Descobrimos que Amadeu era apenas um de dezenas de coletores espalhados pelo globo. Cada um tinha seu próprio método. Alguns usavam esculturas, outros fotografias, alguns até mesmo música, mas todos serviam à mesma entidade sombria, sugando a força vital de humanos inocentes para sustentar sua existência antinatural. Hoje, 3 anos depois, continuo meu trabalho. Oficialmente, voltei à minha profissão como avaliador de arte. Mas, na realidade, uso minha expertise para identificar obras potencialmente perigosas antes que possam fazer mais vítimas. O punhal de prata nunca sai do meu lado. Já enfrentei 4 outros coletores. 2 foram derrotados, mas 2 escaparam. A guerra contra a sombra está longe de terminar. E é por isso que estou contando essa história para vocês hoje.
porque conhecimento é nossa melhor defesa. Se vocês se depararem com arte ou objetos que parecem mudar sutilmente quando não estão olhando diretamente, se encontrarem artistas oferecendo retratos especiais que capturam mais do que apenas aparência física, se sentirem uma fraqueza inexplicável após visitar galerias ou exposições, fujam. E se não puderem fugir, procurem ajuda. Existem mais de nós do que vocês imaginam. Pessoas que sobreviveram ao encontro com o sobrenatural e dedicaram suas vidas a proteger outros. A arte deve ser uma celebração da vida humana, não uma armadilha para consumi-la. Lembrem-se, nem toda beleza é benevolente. Algumas pinturas não mostram o mundo como ele é, mas como ele poderia se tornar nos seus pesadelos mais sombrios. E se vocês virem um homem alto oferecendo retratos únicos, que capturam a essência verdadeira de uma família, corram. Corram o mais rápido que puderem e nunca olhem para trás, porque Amadeu pode estar morto, mas a sombra ainda está lá fora, procurando novos servos. E o próximo coletor pode estar mais próximo do que vocês imaginam. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por acreditarem. E obrigado por estarem vivos para ouvir este aviso. Agora, se me dão licença, preciso investigar alguns relatos recentes sobre um fotógrafo em Curitiba que está oferecendo sessões de fotos que capturam a alma. Mas isso... bem, isso é uma história para outro dia. E aí, pessoal? O que acharam dessa história? Deixem seus comentários falando se conhecem algum caso parecido ou se já tiveram experiências estranhas com obras de arte. Não esqueçam de dar aquele like maroto para ajudar o canal e se inscrevam para mais conteúdo de arrepiar. E falando nisso, semana que vem vou trazer para vocês a história bizarra daquele fotógrafo de Curitiba que mencionei. Vamos descobrir juntos se existem mais coletores por aí. Até lá, tomem cuidado e mantenham distância de quadros muito realistas. Tchau!